Fala guerreiros, fala guerreiras. Hoje eu queria fazer algumas analogias com o livro do Flávio Augusto, né? Ponto de Inflexão, que eu acho bastante interessante e dá sim para a gente fazer algumas comparações com finanças, né? Com o mercado financeiro e algumas decisões que a gente precisa tomar, que é muito parecido com esse lado empreendedor que ele comenta no livro, tá? Então vem comigo, se você gostar, dá um joinha e gostaria já de te convidar para fazer a inscrição no meu canal, que praticamente toda semana tem um vídeo aí com relação a finanças, de como você sair do caos financeiro e começar a investir de forma inteligente e quem sabe ao longo do tempo, repetindo esse processo, alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Ponto de inflexão do Flávio Augusto. É interessante porque ele começa falando no livro uma decisão que ele teve que tomar, que é pular de bungee jump, né? Um amigo dele subiu lá naquela torre para pular de bungee jump e não teve coragem e desistiu, né? E ele estava ali embaixo com um monte de pessoas e falou: "Não, agora eu vou subir, eu vou mostrar para vocês como é que pula", tal. E é interessante ele relatando isso, que ele falou que à medida que vai subindo, né, aquele carrinho lá, ele ainda escutava as pessoas, vai e tal, as pessoas falando, e já da metade para cima muito vento, ele parou de escutar as pessoas e o medo tomou conta dele, do corpo, meio que paralisou. E ele ficou lá em cima bastante reflexivo, né? E assim, sem coragem, né, para tomar aquela decisão de pular. E como ele tinha feito meio que um compromisso lá embaixo com as pessoas, eu vou mostrar para vocês como é que pula, tal, e papapá. Enfim, ele subiu e pulou. E ele achou interessante porque isso é um ponto de inflexão. E ele faz uma analogia o tempo todo, né, com essas decisões que a gente tem que tomar ao longo da vida, praticamente todos os dias, né, nós, seres humanos, principalmente que tem uma responsabilidade financeira, nós temos que tomar decisões, claro, umas maiores, outras menores, mas desde quando a gente acorda, a gente está nesse processo aí de decisão. E o que seria esse ponto de inflexão? São decisões importantes que nós temos que tomar em algum momento da vida que vai mudar obrigatoriamente a nossa vida, né? Ou deveria mudar. E ele cita dois exemplos que fica bem fácil de visualizar isso, que é você decidir no vestibular, né, qual curso fazer, escolha de uma faculdade, da sua profissão. Isso vai mudar a sua vida, não que você tenha que manter essa decisão, né, para o resto da vida, não tem problema nenhum depois você fazer mais um, dois ou três cursos, né? Mas é uma decisão que você precisa se tomar e cá entre nós é difícil, né? Você ali com 17, 18, 19 anos ter que fazer uma decisão, né, de qual curso você deve fazer para você seguir essa profissão aí. E uma segunda análise que ele faz é com relação a profissional mesmo, né? Você faz, de repente, um convite, você participar de uma entrevista, dependendo da sua decisão, pode mudar completamente a sua vida, né? A vida da sua família, se você aceitar ou não aquela oferta de emprego. E é interessante porque ele fala de três características, né, que os grandes empreendedores do mundo eles têm, né, são empreendedores de sucesso, e eu gostaria de fazer uma analogia com relação a dinheiro, a finanças, né, que é o intuito aqui do canal. São três, tá? Visão, coragem e competência. Vamos começar com visão. A visão, qual que é a ideia? Você ter essa visão de algo promissor, que você acredita que vai dar certo, né? Que você tem fé, e é realmente tirar essa ideia do papel. Várias pessoas, né, têm muitas ideias, fica ali, coloca isso no papel, mas não coloca em prática, né? Tem até a visão, mas realmente não faz o que precisa ser feito, né? Não executa, né? Então é tirar realmente essa ideia, esse sonho, esse projeto da gaveta, tá bom? E aí a gente parte para o segundo ponto, que é a coragem, que é justamente você tomar essa decisão, né, de tirar essa ideia do papel e da gaveta e colocar em prática, e aí custe o que custar, de repente você ir atrás de recursos, você ter que assinar um cheque, pegar um empréstimo, buscar uma sociedade, né, alguém que poderia ser parceiro ali nesse projeto, e aí você vai precisar ter coragem para fazer isso, né, analisar o custo-benefício, o risco que envolve todo esse negócio. E aí o terceiro ponto, que é a competência, que é você gerir, né? Você fazer a gestão do seu negócio, da sua empresa, dessa decisão que você tomou e fazer o acompanhamento, né? E fazer os ajustes necessários, vendas que você precisa fazer, vender a ideia, vender o produto, vender o serviço, treinar as pessoas, né? Gerir o negócio de um modo geral. E é interessante fazer uma analogia com as finanças, porque tem algumas pessoas que falam para mim, Fábio, mas eu não consigo montar uma carteira, eu não consigo começar a investir, comprar ações. Isso é normal, esse medo faz parte do processo.
né? E você vai precisar enfrentar esse medo para dar o próximo passo. Você não pode deixar o medo tomar conta, né? E te impedir de tomar algumas decisões que são importantes na sua vida. Seria um ponto de inflexão você fazer escolhas de A, B ou C ativo, que vai fazer sim uma diferença significativa na sua carteira ao longo dos anos. Tanto positivo, você pode ganhar muito dinheiro, ter uma boa rentabilidade, ou negativo, você pode perder dinheiro, tá? E não tem problema com relação a isso, nesse início você vai errar, você vai acertar, isso faz parte do processo. A ideia é você ter visão, né? E aí vamos trazer aí para o mundo dos investimentos, você fazer uma análise fundamentalista, você estudar, você se preparar, e aí realmente você vai acreditar se vale a pena você investir em determinado fundo, em determinada empresa. E aí você vai ter que ter coragem de realmente dar a ordem de compra, né? Não, pô, eu entendi, eu vou colocar aqui X% do meu recurso em determinada empresa, em determinada ação, porque eu já fiz o estudo, o dever de casa que precisava ser feito, e eu realmente agora vou dar o próximo passo, que é comprar, né? Tem muitas pessoas que travam nesse processo aí, e isso é relativamente normal, porque a maioria das pessoas buscam essa estabilidade e ficar ali na zona de conforto, né? Não querem correr esse risco. E para você evoluir não só na sua vida, né? Na profissional e como empreendedor, familiar e principalmente nas finanças, né, como eu estou trazendo aqui para você, você precisa dar esse próximo passo, tá? Você precisa sair dessa zona de conforto. Só assim você vai conseguir evoluir, você vai errar e você vai fazer os ajustes necessários que precisam ser feitos para você conseguir rentabilizar a sua carteira. E o terceiro ponto é a competência. Você vai precisar ter conhecimento e competência suficiente para fazer a gestão e acompanhar a sua carteira ao longo dos anos, fazendo um planejamento financeiro pensando em longo prazo, 10, 15, 20 anos, você vai sim precisar fazer alguns ajustes na sua carteira, isso é normal, vai acontecer algum imprevisto, alguma crise no meio do caminho e você vai precisar fazer os ajustes que são necessários serem feitos ao longo desse tempo, tá? E é normal e faz parte do processo. Eu particularmente não compactuo com a ideia de você montar uma carteira, sentar, não, e deixa aí, daqui 20 anos eu vou ver o que é que vai dar. A grande maioria das pessoas que fazem isso, né, e fizeram isso, elas tiveram um prejuízo muito grande, né? Até porque algumas empresas, ao longo de 10, 20 anos, elas deixam de existir, tá bom? Então é você fazer esse acompanhamento da sua carteira, assim como da nossa vida, né? Você deve fazer um acompanhamento da sua alimentação, de exercício físico, profissional, de conhecimento. É aquela busca constante de informação e de evolução. E eu defendo aquela ideia de você crescer e desenvolver aquele 1% a cada dia, que no final do ano você vai estar 365% maior. E aí segue o barco ao longo dos anos, você vai repetindo esse processo, tá? E aí são as características dos empreendedores do sucesso, que têm sucesso, né, que alcançam esse sucesso no mundo do empreendedorismo, e eu fazendo uma analogia aqui com as finanças, tá? Então você precisa ter visão, você precisa ter coragem e você precisa ter competência. E aí você vai ter que assumir riscos, não tem jeito. E ele faz uma comparação que a vida dentro da gaiola, como se a gente fosse um pássaro, é muito chato, você fica naquela mesmice e meio que repetindo o processo, você não corre risco. E se a gente parar para pensar, desde pequeno, desde quando a gente nasce, o ser humano ele corre risco. Você está engateando, para você dar o próximo passo de começar a andar, você vai ter que correr um risco, você vai cair, você vai se machucar, você vai ralar o seu dinheiro. Para você subir ou descer da cama, do sofá, você precisa correr risco, você precisa ter coragem, né, de repente para se jogar. O seu pezinho ali não está conseguindo encostar no chão, mas você vai ter que dar aquele impulso ali, opa, calma aí, isso aqui eu consigo, né? Então assim, próximo nível, próxima etapa. E é aquela história, né? A próxima fase, parece que as fases vão ficando mais difíceis e vão sim, na minha visão, e tá tudo bem a partir do momento que você entende isso, que você aceita, todo esse processo ele fica muito mais fácil. E aí, fazendo mais uma analogia com relação às finanças, é a famosa corrida dos ratos, né? Você fica naquela corrida meio que trabalhando para conseguir o dinheiro para pagar as contas, e você trabalha, consegue dinheiro e paga as contas, trabalha, consegue dinheiro e paga as contas. E até quando você vai aceitar isso? Você vai ficar nessa corrida dos ratos, né? O interessante é você parar para fazer uma reflexão e começar a pensar fora da caixa, ter uma visão de empreendedor mesmo,
Independente da sua profissão, se você é servidor público, funcionário público, se você tem uma certa estabilidade, uma empresa, mas é você pivotar, você pensar realmente fora da caixa, você evoluir tanto com relação a você, pessoa, né, como profissional, e aí mais uma vez fazendo analogia com relação às suas finanças, tá? Então você vai ter que correr algum tipo de risco em determinado momento e tá tudo bem, isso faz parte do processo de evolução do ser humano e vai fazer parte do processo de evolução da sua carteira de investimentos, tá bom? Aqui foi alguns insights de uma bem breve, né? O livro é muito mais denso do que isso, mas eu quis tirar alguns pontos e fazer essa analogia com relação a finanças, que eu acho que seria bem interessante e eu acho que vale a pena fazer essa reflexão e fazer algumas adaptações, tá bom? Então fique com isso na cabeça que você vai precisar fazer algumas análises, essas decisões fazem parte da vida, então você vai ter que tomar e até mesmo se você não tomar, isso é uma decisão e isso vai refletir no seu futuro, tá? Tanto que se você decidir para A ou B, sim ou não, ou você ficar imparcial, ficar em cima do muro, isso é sim uma decisão e isso vai ter um reflexo. Então são pontos de inflexões que a gente tem ao longo da vida e cabe a nós tomar as decisões, claro que a gente acredita que seja a decisão acertada e a gente sabe que nem sempre a gente toma a decisão acertada e tá tudo bem, isso faz parte do game, faz parte do processo, faz parte da evolução.